Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma demonstração do conteúdo novo que nós vamos começar a estudar. Tá? Então nós vamos entrar no conteúdo de colisões e eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês simples, mas que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor vendo na parte concreta. Tá? Então eu trouxe aqui uma madeirinha que eu coloquei três pregos nela e aqui nós temos um elástico que está preso. Tá? Eu vou colocar uma bolinha de papel aqui, que nós vamos montar como se fosse um estilingue. Vamos colocar esse sistema aqui em cima da água, tá? Eu tenho aqui um recipiente cheio de água. E eu vou arrebentar esse elástico aqui para nós observarmos o que vai acontecer com os dois corpos envolvidos. Nós temos aqui a bolinha de papel, que é o primeiro corpo, e o nosso, como se fosse o nosso barquinho de madeira aqui, que é o segundo corpo. Tá? Então vamos observar o que acontece quando o elástico arrebenta. Então, o que vocês puderam observar, gente? A nossa bolinha foi lançada para frente. Consequentemente, o nosso barquinho se deslocou para trás, tá vendo? Aqui ele chegou no final do recipiente e encostou. Se o recipiente fosse maior, ele ia continuar se deslocando no sentido contrário da bolinha, tá? Então, assim acontecem as colisões. Esse barquinho aqui com a bolinha, a gente considera que é um sistema isolado de forças externas. As únicas forças que agiram aqui foram as forças internas. Tá? Claro, nós temos forças externas agindo, nós tínhamos aqui o peso do barquinho para baixo, a força normal para cima, porque ele está em contato com a superfície da água, mas as forças externas se anulam. Então, todo sistema que possui somente forças internas agindo nele é um sistema isolado e é um sistema onde há conservação da quantidade de movimento. Então, o que nós observamos aqui? No início, os meus dois corpos envolvidos, tanto a bolinha quanto o barquinho, estavam em repouso encostados aqui. Então, eles tinham quantidade de movimento se eles estavam em repouso? Não, eles não tinham quantidade de movimento. A partir do momento que eu corto o elástico e a bolinha foi lançada para frente, ela adquire uma quantidade de movimento para o lado de lá. O barquinho, consequentemente, tem que adquirir uma quantidade de movimento contrária, porque essas quantidades de movimento precisam se anular para a nossa conservação da quantidade de movimento ser verdadeira. Tá? Se ela era zero no início, ela tem que continuar sendo zero no final. Então, se um objeto é lançado para frente, o outro vai ter uma velocidade de recuo para trás, que assim as quantidades de movimento se anulam. Tá? Então, nós pudemos comprovar aqui com o nosso experimento essa teoria. E agora a gente vai para a parte de cálculo, tá bom? Então, pessoal, agora vamos comprovar a parte de cálculo. Tá? O que eu falei para vocês? Que nos sistemas isolados existe a conservação da quantidade de movimento. Então, como que eu representaria dentro da parte de cálculo, na parte algébrica, a nossa situação que nós vimos ali no laboratório, do lançamento da bolinha? Então, nós tínhamos dois corpos envolvidos, a bolinha de papel e o barquinho de madeira, tá? No início, antes da bolinha de papel ser lançada, os nossos objetos tinham movimento? Eles estavam parados sobre a água, eles não tinham movimento nenhum, tá? Então, nós sabemos lá, que nas colisões, a quantidade de movimento do início tem que ser igual à quantidade de movimento final, tá? Tem que haver conservação da quantidade de movimento. Então, no início, a nossa quantidade de movimento era zero, tá? Depois que o elástico arrebentou e a bolinha de papel foi lançada, a bolinha de papel foi lançada para frente e o barquinho adquiriu movimento para trás. Então, os dois corpos adquiriram quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento total vai ser m vezes v para a bolinha de papel, mais m vezes v para o barquinho, tá? Claro, nós vamos ter valores para substituir nessas grandezas aqui na hora de resolver os exercícios. Nós poderíamos ter posto aqui uma velocidade, uma massa para a nossa bolinha de papel, lá, digamos, umas 5 gramas, a velocidade com que ela foi lançada para frente, aí a massa do nosso barquinho, e a gente poderia descobrir a velocidade com que o barquinho recuou, por exemplo, tá? Então, essa seria a fórmula que representa a nossa situação. E aqui, gente, sempre, como o nosso barquinho, a nossa bolinha de papel foi lançada para frente, eu considero a velocidade dela positiva, na hora de resolver o cálculo, nós vamos ver que o barquinho que se deslocou para trás vai ficar com uma velocidade negativa, tá? Porque a soma das duas tem que dar zero, porque a quantidade de movimento do início era zero, tá?
Então, assim, nós calcularíamos e representaríamos algebricamente a nossa situação representada lá no laboratório, tá? Agora, imagine uma outra situação aqui, gente, só para vocês verem que cada caso vai ser uma fórmula diferente, tá? Nos exercícios de colisões. Então, imagine assim, eu tinha uma esfera A que está se movendo com uma velocidade de 5 metros por segundo para frente. E eu tenho uma outra esfera B que está se movendo no sentido contrário aqui, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Tá? Aí essas esferas, como elas estão se aproximando, elas vão colidir. Depois de colidir, elas voltam para trás. Tá? Então a esfera A vai se deslocar para trás, depois com uma velocidade de 2 metros por segundo, digamos. E a esfera B vai se deslocar para lá com uma velocidade que eu não sei. Tá? Digamos que o nosso exercício fosse assim. E as nossas esferas, elas são iguais, elas têm massa de 2 kg, tá? Cada uma delas. Como que eu representaria essa situação algebricamente para descobrir qual que é a velocidade aqui de recuo da bolinha B? Então eu vou ver aqui, ó, antes da colisão, antes delas baterem, duas bolinhas em movimento. Então eu teria que pôr na minha fórmula m vezes v para a esfera A mais m vezes v para a esfera B, tá? Agora, depois da colisão, as duas continuaram em movimento, só que inverteram os sentidos. Antes elas estavam se aproximando, agora elas estão se afastando. Mais m vezes v para a esfera A, que foi para lá, e m vezes v para a esfera B, que veio para cá. Na hora de substituir na fórmula, o que eu tenho que tomar cuidado, gente? Objetos que vão para frente eu considero velocidade positiva. Então, aqui, ó, a velocidade era positiva. Aqui ela era negativa, tá? Então aqui, ó, para o corpo A eu vou substituir velocidade positiva. Para o corpo B, que está indo para o lado contrário, a velocidade tem que ser negativa, tá? Depois aqui, ó, agora o corpo A está indo para trás depois da colisão. Então aqui a velocidade dele seria negativa e aqui a velocidade do B, que eu iria descobrir, seria positiva, porque agora ele está indo para frente, que eu considero o lado certo da minha trajetória. Então assim ficaria a fórmula para resolver este tipo de exercício. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Se nós pegássemos um acidente de carro, digamos, como exemplo. Tá? Então imagine o seguinte, eu tinha aqui um automóvel se movendo para frente com uma velocidade de 100 km por hora. Tá? E eu tenho um outro automóvel que está aqui na frente dele, se movendo com uma velocidade de 80 km por hora. Esse que está mais rápido, ele vai se aproximar cada vez mais do que está na frente. E digamos que por algum motivo ele vai colidir com o carro da frente. Depois da colisão, os dois vão permanecer unidos. Esse aqui vai bater no outro e as fuselagens vão se prender e os dois carros vão continuar em movimento indo para frente, unidos, grudados, tá? Então, depois aqui vai acontecer a colisão, né? E depois da colisão nós vamos ter aqui os dois carros unidos, um empurrando o outro, se movendo para frente. Claro que vão estar todos amassados, mas digamos que eu quero descobrir aqui a velocidade com que eles se movem para frente. Como que eu ia montar a fórmula nessa situação aqui, gente? Então, ó, antes da colisão, os dois carros estavam em movimento. Então, eu colocaria m vezes v para o primeiro carro aqui, m vezes v para o segundo carro. Os dois estão indo para frente, os dois velocidades positivas, tá? Depois da colisão, os dois permanecem indo para frente, mas unidos. Estão aqui, eles se comportam como se fosse um único corpo. Tá? Então, é só um m vezes v. Mas a massa é a massa total da soma dos dois, porque agora os dois estão unidos. Então, era essa fórmula que nós utilizaríamos para resolver o exercício, tá? A parte do cálculo. E assim para cada situação, tá, gente? Então, cada situação vai ter uma fórmula diferente. O que vocês têm que lembrar? Tudo que se move antes da colisão tem que ter um m vezes v na parte antes do igual. Tudo que se move depois da colisão tem que ter um m vezes v na parte depois do igual, tá? E aqui a gente vai considerar não só colisões de batidas, por exemplo, lá, o lançamento da bolinha não era uma colisão, né? Mas entra aqui no estudo da conservação da quantidade de movimento.
Tá? Vocês já viram casos de pessoas que atiram e daí na hora que atira a arma volta e bate na pessoa? Exatamente o mesmo motivo, a conservação da quantidade de movimento. Como o projétil é lançado com uma velocidade tão grande para frente, a arma tem que recuar para trás, tem que ter uma quantidade de movimento contrária, tá? Por causa da conservação da quantidade de movimento. Então as pessoas que atiram com rifles ou armas grandes, o indicado na hora delas aprenderem a atirar é que a arma tem que ficar encostada no ombro delas, porque daí na hora que a arma vai voltar para trás, ela não dá aquele soco e não bate, ela só empurra o ombro da pessoa para trás. Que existem casos até de pessoas que sofreram fraturas na hora de atirar com uma espingarda, a espingarda volta e bate no ombro da pessoa e pode fraturar, né? Quando a gente encosta a arma no ombro, a arma da massa se junta à nossa massa, como se fosse um único corpo. Então, se a massa é maior, a velocidade de recuo é menor, tá? Então, são algumas, né, situações, exemplos do dia a dia aí. Agora, na nossa próxima aula, a gente vai passar para a parte de cálculo e resolver os exercícios da apostila sobre isso aqui, tá? Antes de finalizar, só, gente, passar para a parte de cálculo, nós temos a parte do coeficiente de restituição e classificação dos tipos de choque, tá? Então, a respeito dessas colisões aqui, sempre nós vamos ter objetos se aproximando e objetos se afastando, antes e depois da colisão. E nós temos lá o coeficiente de restituição, tá? O que é o coeficiente de restituição? Ele vai dizer o que aconteceu durante o meu choque, se eu tive conservação de energia, dissipação de energia, se as velocidades aumentaram ou diminuíram, enfim. O coeficiente de restituição é representado pela letra E minúscula, tá? E ele é calculado, gente, fazendo velocidade de afastamento divididos pela velocidade de aproximação, tá? A velocidade de afastamento a gente considera velocidade do corpo B depois do choque menos velocidade do corpo A depois do choque. E a velocidade de aproximação a gente considera a velocidade do corpo A antes do choque menos velocidade do corpo B depois do choque. Quando eu substituo valores numéricos aqui e calculo, gente, eu posso obter vários valores para o E. O que é importante vocês saberem? Se o meu E der um valor menor que 1, tá? Se der 0, alguma coisa, eu classifico a minha colisão como choque parcialmente elástico. Tá? Choque parcialmente elástico quando o E vai ser menor do que 1, 0, alguma coisa, tá? Se o meu E for exatamente igual a 1, eu classifico o meu choque como perfeitamente elástico. Tá? E se eu tiver um valor de E igual a 0, eu considero que o meu choque foi inelástico. Tá? Então, no choque parcialmente elástico, gente, vai ter diminuição da energia cinética, as velocidades vão diminuir após o choque, tá? No choque perfeitamente elástico, há conservação da energia cinética, tá? As velocidades se mantêm. E no choque inelástico não vai ter velocidade de afastamento entre os objetos. É aquele caso que eles vão permanecer unidos ou eles vão parar após a colisão, tá? Aí é o caso do choque inelástico. Então há diminuição da energia cinética também, porque não vou ter energia cinética no final, tá? Então, só para terminar, nós temos aqui os tipos das classificações das colisões. E agora sim, daqui a pouquinho nós temos outra aula e daí na próxima aula a gente vai para a parte de resolução dos exercícios da apostila, tá bom? Até mais!